gente teve um culto dos jovens que foi bastante especial, onde o Espírito Santo se fez presente lá, como da mesma maneira que ele está presente aqui nesse instante também. E Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para falar nos nossos corações. E da mesma forma que a gente chamou a presença de Deus para aquele local, que a gente venha estar com nossos corações interligados com Jesus agora nesse momento também. Amém? Amém. Vou estar aqui ministrando com vocês. É a mesma mensagem, a mesma palavra, mas a palavra de Deus ela se renova. Então, provavelmente Deus possa falar agora com vocês de uma maneira diferente do que falou ontem. E espero que os corações de vocês estejam interligados à palavra de Deus nesse momento. Vamos lá, Lucas 24, 13. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês aí, por gentileza, por obséquio. Glória a Deus. Todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Amém? Eu vou estar orando aqui antes de iniciar. Sei que o Marcelo já orou, mas eu vou estar orando para a gente iniciar aqui, tá bom? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por estar aqui neste momento. Abençoa que essa ministração possa falar de uma maneira diferente aos nossos corações, mas que seja através do Seu Espírito Santo, não seja o Vinícius falando aqui, Senhor. Toda palavra que foi lançada através do Espírito Santo, que nossos corações possam frutificar. Mas aquilo que for o Vinícius falando, que caia no esquecimento dos Seus filhos. Deus, eu te peço verdadeiramente que a gente esteja entronizado aqui contigo, uma dependência através do Espírito Santo. Deus, nos dá, Senhor, a mentalidade dos céus, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, a mentalidade daquilo que é a cultura do céu, a cultura do reino também, Senhor. E aqui que a gente possa entender o seu propósito e para aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, Lucas 24, 13. Eu vou estar lendo aqui com vocês, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Ao se aproximaram do povoado qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as escrituras? Vamos lá, o texto é esse, e aqui a gente vou estar navegando com vocês durante esse texto aqui, tentando te explicar da melhor forma, e que Deus me use em relação a isso também. Primeiro eu tenho 2 perguntas para vocês, bem simples. Quais são as suas expectativas em Jesus?
E o que tem tirado a sua esperança? Pegue essa pergunta para vocês, reflitam nisso. E agora eu vou explicar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo. Ali, Jesus, ele tinha ressuscitado. Na verdade, ele morreu, ressuscitou. Só que durante a caminhada de Cristo, durante a caminhada de Jesus, ele teve alguns discípulos, algumas pessoas que acompanhavam eles, pessoas que estavam junto com eles. E numa visão de Israel, uma visão dos judeus, eles esperavam um Salvador. E algumas pessoas que acompanhavam Jesus tinham essa mesma visão de um Salvador. Só que o contexto da época, assim como já aconteceu várias vezes em Israel mesmo, de sempre sofrer uma opressão política, uma opressão de escravatura ou de escravos, assim como aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe a história do Brasil, onde Portugal veio, aí depois teve essa mentalidade escravagista e tudo mais, essa parada. Não sabe não. Mas aí, vamos estar aqui compreendendo. E desse mesmo modo, os judeus, eles tinham uma visão sobre o Messias, que ele seria o libertador, que ele seria o cara que ia libertar eles da opressão de um reino. Eles tinham essa visão, essa perspectiva em relação a Jesus. Então, eles acreditavam que Jesus seria um tipo de guerreiro, um tipo de pessoa que ia libertar ele à força. E nesse contexto dos discípulos, no versículo 13, eles estavam ali caminhando, tristes com isso. Eles estavam caminhando entre os dois e meio abalados com essa visão. Porque, pensa um pouco, a gente às vezes tem expectativas, ou às vezes a gente tem uma visão sobre quem Deus é, sobre quem Deus é, e a gente não entende muito bem o que ele pode nos oferecer, ou quem ele realmente é em sua essência. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes, nessa historinha de analogia, entrando nesse contexto, a gente se encontra como esses dois discípulos aqui. E nisso, eles estavam caminhando e discutindo entre si sobre Jesus em sua essência. E nesse caminhar, Jesus já tinha ressuscitado. Ele vai lá e vai conversar com eles. E mesmo assim, eles tinham uma visão tão, não posso falar deturpada, mas uma visão tão errada sobre quem Deus é, uma visão tão diferente sobre quem Deus é. Eles estavam apegados à visão de um Deus, como eu falei aqui, de um Deus que era guerreiro. E isso que fez eles ficarem tristes, porque eles não estavam entendendo, porque eles não compreendiam que Jesus estava vivo. E às vezes a gente se encontra nessa situação também. Às vezes acontece alguma situação e achamos que Jesus, ele precisa fazer isso da maneira que a gente quer. Jesus precisa vencer ou tirar, nos libertar da maneira que a gente deseja. Só que não é bem assim. E Jesus ali, ele vai nesse caminho com os dois discípulos, conversando com eles. Olha, aqui no texto, ele começa sempre com perguntas, né? Muito, muito legal ver Jesus conversando com os discípulos. E ele começa com perguntas e ele fala sobre que coisa que está acontecendo, quais são as notícias. Sabe, ele chega com perguntas, o que realmente está acontecendo? Na verdade, meio que perguntando aos discípulos, o que é que tem deixado você triste? O que é que tem tirado a sua esperança? E eles falam, a maneira, né, isso o Vinícius interpretando a Bíblia, a maneira que eu via Jesus morreu. Aquele que era o meu Salvador estava morto. E Jesus, realmente vivo, estava ali explicando para eles. Pacientemente veio conversar com eles. E era tão engraçado que eles estavam tão tristes por a sua expectativa da maneira que eles olhavam para Jesus,
talvez pense assim, vocês olhem para Deus com um modo de, Deus ele é um cara soberano, um cara bruto, um cara forte, que está ali demonstrando que é um guerreiro nato. Mas Jesus ali, eu vejo Jesus se revelando ali para eles como de uma outra forma, estando com eles em amizade, nesses discípulos, explicando isso. Mas eles viam Jesus de tal forma como um guerreiro, que eles não conseguiam ver Jesus como um amigo, que eles não conseguiam ver Jesus como uma pessoa que estava cumprindo um propósito muito maior do que as dores e expectativas que eles mesmos tinham em relação a Deus. E com isso, um pouquinho mais para frente, no versículo 22, eles realmente comentam com Jesus: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito e como não ouviram. Então, a gente pensa num contexto que você entra numa igreja ou que você entra num local e você não entenda o que é que Jesus tem que fazer, ou a maneira que Jesus tem que libertar as coisas, ou o processo que Jesus fez, ou a morte. Às vezes a gente entra na igreja não sabendo por que Jesus morreu na cruz, a gente entra na igreja sabendo o porquê isso aconteceu. E além disso, nesse contexto de analogia, você entra na igreja e vê uma comparação, olha para as pessoas ao lado e vê falando que Jesus está vivo, que Jesus me deu uma bênção, que Jesus restaurou, que Jesus está sendo vitorioso, que Jesus vive, e entra nessa comparação. E os discípulos estavam nesse mesmo contexto, onde pessoas viram que Jesus estava vivo, tiveram visões de onde Jesus estava vivo, e falavam: não, Jesus está vivo, que não sei o que, Jesus está ali, ele realmente ressuscitou. Só que, como volto a falar para vocês, eles estavam tão tristes, olhando as suas próprias expectativas em Deus, que eles não conseguiam ver que Jesus estava ali ao lado deles. Então pensa assim, do mesmo modo que Jesus está aqui ministrando a vocês, conversando com vocês, às vezes a gente entra na igreja com expectativas que Deus tem que, por exemplo, nos dar um carro, nos dar uma namorada, nos dar um casamento, nos dar um bom emprego. Jesus tem que nos libertar de um emprego ruim. Jesus tem que nos libertar de alguma coisa do qual a gente não entende ou não compreende. Mas Jesus está ali falando para eles: o processo não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu estou aqui para cumprir algo que já está desde as Escrituras Sagradas, está desde antes. E ele começa ali explicando para Moisés. E ele começa ali a caminhar com Jesus. E nesse processo, eu quero que você entenda que, na analogia que eu fiz de você entrar na igreja e talvez não entender muita coisa, talvez seu coração até saiba aquilo que é bom. Talvez o seu espírito, quando você entra na igreja, saiba que ele está vivo. Mas eu quero que vocês entendam que Jesus está ao lado de vocês para explicar isso no caminho também. No mesmo processo que vocês caminham e, obviamente, tiveram algumas expectativas ou algumas dores que te ocasionaram, Jesus está ali para te explicar o porquê disso. E a gente vai navegar no texto em relação a isso também. Como eu disse, ele começa ali de falar sobre Moisés, no versículo 27, começando por Moisés e seus profetas, explicou-lhe e constatava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Nesse processo, nesse intuito, naquilo que estava acontecendo, de eles não entenderem os processos que estavam ocorrendo, eles estavam ali caminhando e indo para uma cidade.
é o caminho de Emaús. Jesus só se alinhou ao caminho que talvez seja um caminho de tristeza em relação a isso, mas Jesus estava ali para explicar pacientemente em relação ao que estava acontecendo. E nesse processo, os discípulos, eles estavam indo para essa casa, Emaús. Lembra que eu comentei aqui sobre Emaús? E Jesus, ele explicou tudo qual era o propósito nesse sentido. E ele falou assim: nossa, eu posso ir mais adiante. Falou não, né? Ele estava indo mais adiante. Deus insinuou que estava indo mais adiante. Sabe quando você está caminhando com um amigo do seu lado assim, e você está indo para um caminho, ele está indo para o outro, mas ali a conversa estava tão boa, ali a conversa estava tão legal, que falou: não, a gente tem que comer alguma coisa antes de ir embora. A gente precisa de mais um momento com Jesus ainda. Por mais que eles não saibam quem é Jesus, eles sabiam que aquilo havia algo diferente. Por mais que eles não entendiam, por mais que eles sofriam pelas suas próprias visões em relação a Jesus, eles sabiam que tinha algo diferente ali que estava para acontecer. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje também. Por mais que vocês não entendam algumas coisas que estão acontecendo, Jesus está, como eu posso dizer, pacientemente tentando explicar para vocês. E sabe que no coração de vocês entendem, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, mas há um passo e um posicionamento também dos próprios discípulos, aonde eles comentam: venha conosco. Assim como você está caminhando com o seu amigo e precisa ter mais um momento de intimidade, porque está tão bom a conversa, está tão bom sendo explicado, por mais que eu tenha alguma dor, está tão bom conversar com essa pessoa, está tão bom eu comentar com ela, saber quem ela é, que eu preciso chamar ela para minha casa. E engraçado que naquela época as casas, elas eram um pouquinho diferentes. Elas tinham telhados onde tinham mesas. E aquele telhado era responsável pelo convívio social. Então, é responsável pelo ambiente onde eles conversavam entre si. Um ambiente onde eles estavam realmente dialogando com Jesus. E esse ambiente era realmente chamar Jesus para esse convívio social. Chamar Jesus para um ambiente de mais intimidade. Era para chamar Jesus para um momento de mais relacionamento. Onde eles estavam conversando sobre qual realmente era o propósito, qual realmente era o projeto de Deus. E é isso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês também. Que vocês chamem Jesus para a casa de vocês. Chamem Jesus para a vida de vocês. Por mais que você não entenda o propósito da expectativa que tem gerado no seu coração. Talvez você tenha alguma dor, sofreu alguma parada, talvez você precisa de alguma libertação ou de algum processo que Deus quer fazer na sua vida. E eu não sei, talvez são muitos. Talvez o Elias sofra algum processo, o pastor Inópolis tem algum processo, a Bia tem algum processo, o Carlão tem algum processo, Fábio, né? O Fábio pode ter algum processo, mas entendam, Jesus, o Espírito Santo em Espírito, ele está disposto a explicar esse propósito para você. Ele está disposto a explicar a maneira que ele quer agir e por que essa dor que você sofre pode trazer algo muito maior de benefício. Mas para isso, a gente vai aqui para o texto novamente. No versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Então pense assim: Jesus estava ali com eles,
eles chamaram ele para casa deles, para o convívio social, foram trocar uma ideia, e no momento que eles partiram o pão, e nesse partir o pão, pensa num momento que eles estavam para chamar de comunhão. No momento que eles entenderam o que é realmente estar próximo de Jesus, no momento que eles entenderam o que é Jesus estar no detalhe, eles reconheceram quem Jesus realmente é. E é assim que funciona a nossa vida com Cristo. São nos detalhes da vida. Então, às vezes vocês vão estar ali no pequenos grupos, ou talvez na igreja. Jesus, o Espírito Santo, eles se manifestam nos detalhes. Esse partir do pão, esse momento de comunhão, esse momento onde eles estavam reunidos ali, como a gente está reunidos aqui para ministrar e conversar de Jesus também. Jesus aqui, ele aparece nesse detalhe, ele aparece nesse momento de compartilhar o pão. Assim como nós compartilhamos a palavra, isso nos dá uma visão diferente. E é essa palavra que eu quero deixar com vocês aqui também. O processo que vocês estão sofrendo, talvez de dor, um processo talvez que vocês estão sofrendo, talvez de não entender o propósito de Deus, o processo que vocês talvez não estejam entendendo de compreender aquilo que Deus está fazendo, talvez até um cansaço, talvez algo de fardo, algo familiar. Saiba que Jesus está aqui disposto a explicar para vocês, disposto a estar na mesa, e nesse momento de comunhão é onde você entende qual é o maior propósito de Deus na vida, na nossa vida, no contexto geral. Talvez você não compreenda sobre a maneira de agir de Deus, assim como aqueles 2 discípulos não compreenderam a maneira de agir, mas mesmo eles não entendendo, tinha algo no coração deles que queimavam enquanto eles explicavam. E no momento que eu estou aqui ministrando através da palavra de Deus, compartilhando o pão com vocês, compartilhando a verdade com vocês, a palavra de Deus com vocês, entenda que nos detalhes o Espírito Santo vai mostrar a vocês e para cada um sobre as suas dores através de um propósito muito maior. Saiba que nesse momento onde a gente vai conversando e ministrando através de Jesus, reunindo em adoração, se reunindo através de Jesus, se reunindo como corpo de Cristo, ali a gente vai entendendo quem realmente Jesus é, quem Deus é. Aleluia. E é isso que nos faz permanecer de um propósito muito maior, de um propósito com um significado bem mais importante. Talvez enquanto eu falo com vocês, o Espírito Santo vai ministrando o coração de vocês e incendiando isso. E ali, um pouquinho mais para frente, os discípulos, no versículo 33, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partiu o pão. E olha que engraçado, olha que legal. Mesmo eles sem entender quem Jesus é, o Espírito Santo, na verdade, Jesus veio até eles para explicar pacientemente. E esse pacientemente talvez pode durar um pouquinho mais. Não seja talvez um culto ou 2 ministrações que vão te mostrar quem realmente Deus é. Talvez isso possa durar meses, anos. Mas o que eu quero mostrar para vocês em relação ao posicionamento, que Jesus está disposto a explicar isso para vocês. E quando vocês convidam Jesus realmente para o seu convívio social, para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu pequeno grupo, para a casa da paz, quando você convida Jesus nesses pequenos detalhes de comunhão,
de caminhar com Jesus, é aí que ele se revela para você. É aí que ele mostra quem ele realmente é para você. Quando você vai fazendo e se posicionando em Cristo realmente, é aí que ele vai te dando os detalhes mediante a vida. Muito mais do que a sua perspectiva que você tinha em relação à sua libertação. Muito mais da sua perspectiva que você tinha em relação a Jesus. Da maneira que Jesus deveria fazer na sua vida. Então é um processo de eu faço primeiro, eu me posiciono em Jesus, eu convido Ele para minha casa, eu convido Ele para estar junto comigo, eu convido Ele para estar comigo em comunhão, e ali Ele se revela, e ali Ele mostra quem Ele realmente é. Mas para isso é muito mais que uma vida em si, é mais um propósito, e isso revela os momentos que esses discípulos tiveram de entender realmente quem Jesus é, aonde eu preciso estar em comunhão com Jesus. Não, de fato é mesmo, Jesus está vivo, Jesus não está morto, Jesus está vivo. E vocês precisam entender isso. A gente precisa ter essa noção de, cara, eu preciso ter comunhão com Jesus, eu preciso estar nesse momento com Cristo. Por mais que o cansaço venha, por mais que a distração venha, por mais que, talvez eu achava que Jesus era um Deus que ia me dar um emprego, Jesus ia me salvar de um emprego ruim, talvez Jesus ia me salvar de algumas coisas, talvez Jesus ia me salvar de estar em algum ambiente que talvez não faça muito sentido, mas Deus hoje fala para vocês, o que eu quero com vocês é tempo com Ele, é tempo de comunhão, de mesa, de posicionamento em Jesus, aonde suas expectativas estejam alinhadas em relação a esse propósito, alinhadas em relação a um verdadeiro Salvador. Jesus, ele faz isso com esses discípulos e conversa com eles nesse momento por um propósito muito maior. Depois de um tempo, eles foram até Simão, eles foram conversar com os outros discípulos. Depois que esses dois entenderam quem Jesus realmente é, que Ele realmente estava vivo, eles viraram testemunhas, viraram pessoas que entenderam, que tiveram realmente um compartilhar com Jesus, que tiveram realmente um tempo de mesa. E ali inicia um processo de avivamento, inicia um processo de, cara, eu entendi quem Jesus é, e agora eu preciso falar dele para outros. E eles fizeram essa mesma coisa. Quando eu entendi quem Jesus é, eu passei a falar isso para os outros discípulos. Não, o propósito era esse mesmo. E Jesus também aparece para os outros discípulos também, revelando e mostrando quem Ele realmente é. Tem um processo ali nesse texto também, continuando, que Ele vai conversando, mostrando para os outros discípulos, eu realmente estou vivo. Explica para Tomé, olha minhas mãos, explica para todos dali em diante. Mas no versículo 48, ele fala: vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E esse poder do alto é o poder do próprio Espírito Santo. Ali inicia o processo do qual a gente cantou aqui sobre Pentecostes. E olha que engraçado, eles tinham um processo de olhar para si mesmo. Aqueles dois discípulos, eles olhavam para si mesmo e achavam, tinham uma expectativa que Jesus deveria libertar eles de uma coisa totalmente diferente. Mas Jesus libertou eles de uma morte eterna, libertou eles de algo muito maior. E deu eles vida e comunhão com eles. Comunhão com Jesus. Tempo de mesa, intimidade. Essas são as palavras que Jesus quer. Hoje, o Espírito Santo fala para vocês que
vocês são testemunhas daquilo que está sendo representado aqui. Então, dessa palavra que está sendo ministrada, eu levo ela para casa. Eu levo ela para o meu convívio social. Eu levo ela para o meu trabalho. Eu levo ela para a minha faculdade. E ali, eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo. A ser protegido pelo Espírito Santo. Porque eu conheço quem é Jesus. E nisso ele passa a ser conhecido através de mim também. Numa explicação tão simples, de um jeito tão tranquilo, de uma maneira tão mais leve, por mais que os discípulos estejam ali tristes com alguma coisa, e talvez vocês possam se encontrar assim hoje, nessa noite, tristes, cansados com alguma coisa, ou não entendendo algo, mas eu quero que vocês compreendam de verdade. Jesus quer com vocês comunhão. Jesus quer com vocês tempo de mesa. E tempo de mesa eu falo de você chegar em casa, ó Deus, eu sei que o culto hoje foi legal, mas eu ainda vou colocar um louvorzinho aqui porque não está dando, eu não consigo ficar sentindo. Eu ainda vou colocar eu ainda vou orar um pouquinho mais hoje porque não está dando, eu estou sentindo a presença de Deus de maneira diferente. Não está dando, Jesus. Eu entendo que, beleza, talvez eu tenha uma dor de morar um pouquinho mais longe da igreja, mas eu preciso tanto de Ti na minha casa, eu preciso tanto de Ti a Sua presença, sim, para eu viver, Senhor, por um propósito muito maior. As minhas dores, elas se tornam um pouquinho, como eu posso dizer, piores, ou melhor, melhores no caso, né? Um pouquinho insignificantes, quando eu entendo qual é o real propósito. E o propósito de hoje é união e comunhão com Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje, gente, eu quero que vocês fiquem de pé. A gente está encerrando essa ministração. E a gente vai orar por isso. Que as nossas expectativas não sejam maiores do que as expectativas que Jesus tem sobre nós. Que as nossas dores, ou aquilo que eu não entendo em Jesus, não seja maior que o propósito de Deus na nossa vida. E hoje Deus quer que você entenda isso. As dores que você sente, ou a visão que você tem sobre Jesus, é para cumprir algo muito maior do que somente para ti mesmo, ou para a sua vida, ou para cumprimento do seu sonho. Sabe? Quando você, sei lá, se casa, está casando para louvar o nome de Deus, para exemplificar essa comunhão com Ele. Quando você se torna filho obediente e obedece seus pais em casa, você está exemplificando muito mais uma comunhão em Deus. Quando você trabalha em casa, ou sai para trabalhar e faz isso com excelência, você está refletindo muito mais uma comunhão com Jesus. Quando você sai e entende que Jesus está com você, que você teve uma comunhão, ali você tem autoridade para falar que Jesus está vivo. E hoje eu quero profetizar para vocês que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E eu quero que vocês entendam isso no coração de vocês. Talvez vocês possam passar por algumas dores, por algumas coisas, mas entenda que Jesus ainda está vivo. Jesus está com você no seu coração. E hoje eu quero que vocês tenham esse coração incendiado, como um princípio de avivamento, como aqueles 2 discípulos passaram, até se reunirem no dia de Pentecostes. Eles estavam com o coração vivos. E hoje eu quero que vocês tenham isso, com o coração incendiado. Permaneçam com o coração vivos, permaneçam com corações em comunhão com Jesus ainda. Permaneça com o coração e um tempo de qualidade com Jesus. Convide Jesus para o seu ambiente. Convide Jesus para transformar o ambiente de vocês também. Há muitas coisas que Deus ainda pode fazer por um propósito muito maior. E hoje é um dia da gente orar em relação a isso. Deus, que eu tenha comunhão contigo para um propósito muito maior.
que eu ainda tenha comunhão contigo, por um propósito muito melhor que o meu, por uma expectativa muito maior daquilo que eu acho que o Senhor vai fazer, por aquilo que eu acho que o Senhor ainda vai, Senhor, em nome de Jesus, se manifestar, e que eu viva isso também, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo a gente tenha essa comunhão, em nome de Jesus, com um coração verdadeiro, em nome de Jesus, entendendo realmente quem Deus é. Deus, em nome de Jesus, que por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, que a gente viva isso, Pai. Viva esse tempo de comunhão contigo, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos hoje, para entender os detalhes quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Deus. Deus, a restauração familiar que é necessária, através da sua palavra, e ter momentos de comunhão contigo, Pai, em todos os lugares da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, independente das nossas limitações, em nome de Jesus, e que a gente tenha essa comunhão, Pai, e que mal algum possa acontecer, Senhor. Abre os nossos